Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Vamos aqui nesse vídeo gravar aqui uma sequência de comentários de questões sobre internet, intranet, suas tecnologias e também sobre o sistema operacional Linux. O intuito aqui é te ajudar na tua preparação para que você consiga resolver as questões de informática sem maiores problemas. Tranquilo? Então vamos lá, internet, intranet e suas tecnologias. Primeira questão, o que é que ela traz para a gente aí? Olha só, o TCP, Transmission Control Protocol, um protocolo não orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados na internet, com as características de não confiabilidade, isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio. Anota comigo aí as palavras que são importantes para você conseguir resolver essa questão. Olha só, ele diz que o TCP, o protocolo não orientado para conexão, não orientado para conexão. E a gente vai entender que é totalmente diferente, tá certo? Que a gente tem as camadas as camadas do IP, tá certo? E exatamente o protocolo TCP, o protocolo TCP é um protocolo que ele está na camada de transporte. Ele está na camada de transporte, tá certo? Então ele é responsável, ele vai ser responsável para enviar esses pacotes, essas mensagens e verificar se elas chegaram ou não e organizar essas mensagens, tranquilo? Vamos prestar atenção no esquema que eu vou fazer com vocês aqui, ó. Olha o que é que o TCP faz. Imagina que o computador A ele está tentando mandar uma mensagem para o computador B. A gente sabe que essa mensagem ela não sai inteira. A mensagem na comunicação ela vai sair em forma de pacotes, em forma de pedaços, tá bom? Então o TCP ele é um pacote que a gente vai anotar para lembrar da sigla dele a seguinte característica. Ele tem compromisso com o pacote. Ele tem compromisso com o pacote. Então, por ele estar na camada de transporte, a gente vai dizer que o TCP tem compromisso com o pacote. Certo? Isso significa o quê? Isso significa que, como ele está na camada de transporte, ele vai ter esse compromisso de enviar os pacotes, pacote A, o pacote B, da mesma mensagem. Esse aqui é uma mensagem só, ela foi toda fragmentada. Pacote C. Quando esses pacotes chegarem no computador B, olha o TCP, ele vai atuar. O TCP, como ele tem esse compromisso, ele vai atuar tanto no computador que está enviando, quanto no computador que está recebendo. Quando os pacotes chegarem, chegou o pacote A, chegou o pacote B, chegou o pacote C. Ele enviou todo mundo bonitinho, todo mundo organizadinho, e ele vai verificar se esses pacotes, se todos chegaram, e depois que ele verifica, ele organiza esses pacotes e formula a mensagem completa de novo para que o computador B ele consiga interpretar a mensagem que chegou. Então o TCP ele tem compromisso com o pacote. Se ele tem compromisso com o pacote, ele é um protocolo seguro, ele é um protocolo orientado à conexão. Orientado à conexão. Orientado à conexão. O que é que isso significa? Significa que ele atua tanto no computador que está enviando, quanto no computador que está recebendo. E ele vai orientar essa conexão. Olha, computador B, estou te enviando o pacote. Posso enviar? Aí o computador B vai dar uma resposta. Pode enviar. Ok, recebi. Pronto, agora eu vou enviar o pacote B. Posso enviar? Pode enviar o pacote B. Ok, recebi. Agora envio o C. Pronto. Então, o tempo todo, na comunicação com o protocolo TCP, o tempo inteiro vai haver essa comunicação entre os dois computadores, tá? Porque esse protocolo TCP, que está na camada de transporte, ele é confiável, ele é seguro, porque ele vai garantir que todos os pacotes vão chegar e depois que eles cheguem, ele vai organizar e vai agrupar todos os pacotes. Se por um acaso, no meio do caminho aqui, o pacote B se perdesse, ele é tão confiável, o pacote B se perdesse, não conseguisse chegar no destino aqui nesse outro computador, ele reenviava esse pacote até que a mensagem chegue completinha e seja possível de ser interpretada pelo computador destinatário. Tá certo? Então, o gabarito da primeira questão
esse gabarito ele é errado. Tranquilo? A gente vai dizer que é errado. Porque ele está dizendo que o TCP ele é não orientado. E a gente viu que ele é o quê? Orientado. Tá certo? Ele está dizendo que o TCP ele é não confiável. E a gente viu que é o contrário. Ele é confiável sim. Vamos para a segunda questão. Segunda, a internet baseia-se no protocolo TCP/IP, em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. O responsável por designar endereços IP variáveis que possibilitam a navegação na web é o servidor de item A, HTTP, item B, HTML, item C, DNS, item D, DHCP ou item E, PHP. Vamos lá, vamos combinar uma coisa aqui. Olha só, imagina você na sua casa, você quer contratar um servidor que vai te prover internet. A gente vai chamar esse provedor de ISP, tá certo? É o cara que vai te jogar na internet, na nuvem, tá certo? Então, é a empresa que vai ser responsável por pegar o cabo que está saindo da sua casa e te jogar e te lançar na internet, tranquilo? Para que você consiga conexão com a internet. Então, você vai contratar um servidor para ele te fornecer internet. Só que o que é que acontece? Essa empresa, ela precisa de um auxílio de um outro servidor. Esse servidor a gente vai chamar de DHCP. O que é que o DHCP tem? Ele tem um conjunto com vários endereços IP. Todo computador, para que ele consiga ir para a internet, ele precisa de um endereço IP. Tranquilo? Se não tiver um endereço IP, ele não consegue se comunicar com a internet. Todo dispositivo que vai para a internet, ele necessita de um endereço IP. Tá bom? Então, o que é que acontece? Esse servidor que vai te fornecer a internet, ele vai ter que entrar em contato com um servidor chamado DHCP, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse servidor DHCP, e ele vai perguntar: ô DHCP, qual é o endereço IP que você tem disponível aí para eu poder fornecer para o meu cliente que está pedindo acesso à internet? Aí o DHCP vai dizer: ó, eu tenho lá um servidor, eu tenho aqui um endereço IP tipo 200.100.15. alguma coisa. Ah, tá bom, então esse aí está disponível. Me conceda esse IP, por gentileza, para que eu possa fornecer para o meu cliente. Tá bom? Então o DHCP, ele é quem vai dizer quais são os endereços IPs que estão disponíveis para passar para o seu servidor, para o seu fornecedor de internet. E esse seu fornecedor de internet, ele vai te dar o endereço IP, tá bom? Então, o DHCP ele é um servidor que faz o quê? Ele fornece endereço IP, tá certo? Então, ele é como se fosse um garçom. Ele vai dizer assim: olha, ISP, olha, empresa que está fornecendo internet, eu tenho esse endereço IP livre para o seu cliente, receba. Mas toda vez, como esse endereço IP que o DHCP ele vai te dar, ele é variável, ele modifica, ele fica mudando, toda vez que você entrar na internet, você vai ser gerado um novo endereço IP, tá certo? Você vai receber um novo endereço IP, tranquilo? Então, esse garçom, esse cara que fornece endereços IPs para você se comunicar com a internet, vai ser o servidor DHCP. Vai ser o servidor DHCP. Então, o gabarito dessa questão aqui, item D. Tranquilo? Vamos para a terceira, vamos adiante. Terceira, o uso do HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Security, aumenta a segurança de sítios na internet. Sítios, lê-se sites, tá certo? Mesma coisa, sites. Pode ler como se fosse a mesma coisa. A implementar a segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais. Muito bem, questão gabarito correto, tá certo? Eu vou te explicar o porquê. Esse protocolo HTTPS é um protocolo responsável, tá? Tá aqui o seu computador, mais uma vez, ó, seu computadorzinho. Tá aqui a internet, certo? E tá aqui um servidor de um site. Tem aqui um site que você quer acessar, tá? Então, o protocolo responsável por abrir esse site aqui no seu computador é o protocolo ou HTTP ou HTTPS. A diferença é que o HTTPS, esse protocolo HTTPS, ele tem uma maior segurança em relação ao HTTP. Por quê? Porque o HTTPS ele é a junção do protocolo HTTP mais algum protocolo da camada de segurança, que pode ser ou o SSL ou o
TLS, tá certo? Esses dois protocolos, o SSL ou o TLS, eles utilizam criptografia. Se eles utilizam criptografia, a sua navegação ela está mais segura. Por quê? Porque os dados, quando você estiver se comunicando com aquele servidor que você quer acessar, os dados eles vão passar aqui, ó, embaralhados. Porque como está utilizando criptografia, a criptografia ela embaralha os dados. Os dados eles não vão passar às claras, tá? Pode um terceiro, um espião que está bem aqui no meio da comunicação, conseguir interceptar esses dados, mas ele não vai entender, porque os dados estão embaralhados, ele não consegue interpretar. Porque a criptografia está lá embaralhando esses dados que estão passando na comunicação, tá bom? Então, toda vez que você encontrar esse protocolo HTTPS, é um protocolo de navegação de páginas web. Ele é responsável por apresentar o site que você deseja acessar no seu navegador, tá bom? Só que a diferença do HTTP para o HTTPS é que o HTTPS, olha o S aqui, ó, de segurança, ele é mais o quê? Mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque ele utiliza o SSL e o TLS, que são protocolos que utilizam quem? A criptografia. Então, gabarito da terceira questão, correto. Beleza? Vamos para a quarta. O uso de HTTPS, o HTTP seguro, permite que as informações enviadas e recebidas em uma conexão na internet estejam protegidas por meio de certificados digitais. A gente acabou de ver, gabarito da questão corretinho, tá certo? Então, ó, toda vez que você encontrar esse nome do protocolo HTTPS, você vai associar, sabe a quê? Associa o protocolo HTTPS à criptografia, certo? A criptografia, porque ele utiliza aqueles dois protocolos que eu te falei, ou o SSL ou o TLS, que são protocolos que trabalham com criptografia, tá certo? Associa o HTTPS a mais seguro, tá bom? Então, viu o HTTPS, significa que ele utiliza criptografia, portanto ele é mais seguro. Outra palavra, associe também a certificados digitais, Encontrou certificado digital na questão, muito provavelmente ele vai estar falando do protocolo HTTPS ou cadeados no navegador, tá certo? O uso de cadeados no navegador significa que aquela página ela é mais segura, significa que ela utiliza certificado digital, portanto, utiliza HTTPS. Tá bom? Tá bom? Quarta questão, o item correto. Vamos para a quinta. No Internet Explorer, ao acessar uma página por meio do protocolo seguro HTTP, que utiliza o algoritmo de criptografia SSL, Security Socket Layer, o usuário é informado pelo navegador, mediante a exibição de um ícone contendo um cadeado, de que a conexão ela é segura. No Internet Explorer, ao acessar uma página por meio do protocolo seguro HTTP, que utiliza o algoritmo de criptografia SSL, Security Socket Layer, o usuário é informado pelo navegador mediante a exibição de um ícone contendo um cadeado de que a conexão é segura. Olha só, essa questão ela é um pouco maldosa. Aqui é só uma questão de interpretação, tá bom? Essa questão está errada, tá? Por mais que a gente tenha visto na questão passada, olha o que ela disse aqui para a gente, olha, seguro, um protocolo seguro HTTP. Existe protocolo HTTP seguro? Não existe. Existe o HTTPS. Esse é seguro, mas o HTTP ele não é seguro. O HTTP, pura e simplesmente, ele é não seguro, tá? Imagina só, tá aqui de novo seu computador, tá certo? Tá acessando de casa uma página na internet, tá? Tá aqui a internet, e aí você está acessando. O que é que acontece aqui nesse acesso? Uma terceira pessoa, se você estiver utilizando o HTTP, sem ser o HTTPS, sem utilizar a criptografia, por exemplo, se você digitar, está acessando uma página de um banco que não utiliza o protocolo HTTPS, quando você digitar a sua senha, digamos que você digitou sua senha lá, 0412. Aí, essa senha, ela vai passar aqui, ó, totalmente legível. E essa terceira pessoa, ela vai conseguir interpretar, vai conseguir entender. Porque o HTTP, pura e simplesmente, ele não é seguro. Ele não utiliza criptografia, tá bom? Então, quinta questão, errada. Sexta questão, vamos lá. Questão um pouco mais densa aqui, né? Maior a leitura dela. Com relação aos protocolos utilizados no âmbito do correio eletrônico, são realizadas as seguintes afirmativas. Vamos lá. Primeira afirmativa. Através de um programa cliente que envia comandos ao servidor de correio eletrônico,
que suporta o protocolo IMAP, o usuário pode manipular suas mensagens e pastas, também chamadas de folders, a partir de computadores diferentes em diversas localidades, sem que seja necessária a transferência das mesmas do servidor para o computador, de onde se está fazendo o acesso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui esse primeiro item. Olha só, o que ele está falando? O primeiro item ele está trazendo aqui, ele está trazendo bem aqui, ó, falando sobre o protocolo IMAP, tá certo? Vamos adiante, vamos analisar logo os 3 itens para a gente poder fazer o comentário. O protocolo IMAP não se destina a fornecer extensas operações de manipulação de correio no servidor. Normalmente o correio é baixado e depois excluído. Protocolo IMAP, de novo, o item 2, a segunda afirmativa, a segunda assertiva, ela está falando de novo sobre o IMAP. Terceira assertiva, quando um cliente SMTP, agora ela está falando de quem? Protocolo SMTP. Possui uma mensagem para transmitir, ele estabelece um canal de transmissão com o servidor SMTP. A responsabilidade do cliente SMTP é transmitir a mensagem do correio eletrônico para um ou mais servidores SMTP ou reportar sua falha na tentativa de transmissão. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Beleza? Vamos lá. Vou abrir um slide em branco aqui para a gente entender. A questão tratou aí, a questão trouxe em todas as assertivas falando 2 itens falando do protocolo IMAP e um item falando do protocolo SMTP. Desde então, eu quero que você entenda o seguinte. SMTP é sua mensagem está partindo. Se a sua mensagem está partindo, ela está saindo de um servidor e indo para um outro local. Tá? Ela está sendo o quê? Enviada. Está partindo a mensagem. Está partindo, está sendo enviada. Então, o protocolo SMTP é um protocolo de envio. Tá certo? É um protocolo de envio. Já o protocolo IMAP, ou o protocolo POP3, esses dois são protocolos de recebimento de mensagens. Recebimento ou acesso. A partir deles, você vai receber as mensagens ou acessá-las. Tranquilo? Agora, eu quero que você entenda a diferença dos dois. Professor, como é que eu vou saber quando é o IMAP? Como é que eu vou saber quando é o POP3? Vamos aqui comigo. Ó. Sempre que você vai enviar, você envia através do protocolo SMTP. E sempre que você vai receber ou acessar, ou vai ser com o IMAP, ou vai ser com quem? Com o POP3. Tranquilo? Vamos aqui. Olha só. Imagina que você está aqui na sua casa, no seu computadorzinho bonitinho, e aí você está enviando uma mensagem para um amigo seu através de um correio eletrônico. Tranquilo? O que é que vai acontecer? Olha só. Essa mensagem, como você está enviando, ela está saindo do seu computador, ela vai com qual desses protocolos? Show de bola, SMTP. Sua mensagem está partindo. Então, você vai enviar através do SMTP. Tá? Só que no correio eletrônico, ela vai ficar armazenada em um servidor. Vamos supor que esse servidor seja o servidor do Gmail. Certo? As mensagens vão ficar armazenadas aqui nesse servidor. Tá? Antes do seu amigo receber essas mensagens no computador dele, tá? Ele não vai receber direto. Você pensa que você está mandando direto para o computador dele aqui, ó, da sua casa, do seu computador já vai direto para o computador dele? Tá errado, não pense assim. Essa mensagem ela vai primeiro ser destinada ao servidor de e-mail que você está pretendendo. No caso aqui, do meu exemplo, é o servidor de Gmail, tá? Chegou no servidor de Gmail, aí o seu amigo ele vai fazer o acesso ou recebimento desses e-mails. Vamos supor, no primeiro exemplo aqui, que ele vai receber pelo POP3. Vamos supor, tá? Ele escolheu receber pelo POP3. O que é que vai acontecer? Ele vai acessar ou receber pelo POP3. Ó, essas mensagens, elas vão o quê? Se ele escolher pelo POP3, essas mensagens elas vão ser baixadas. Essas mensagens, olha o 3 aqui, ó, 3, elas vão ser trazidas. Elas vão ser tiradas do servidor, elas saem aqui desse servidor do Gmail e vai lá para o computador dele. Ou seja, tirou as mensagens do servidor
e foi baixada, foi trazida para o computador dele, tá certo? Então, essa é a característica do POP3. Ele vai tirar, ele vai fazer a retirada da mensagem lá do servidor e vai mandar para o computador do destinatário. Aí, só depois que essas mensagens elas saem desse servidor, que elas são carregadas e baixadas aqui no computador do destinatário, é que ele vai conseguir ler. Tá bom? A diferença para o IMAP, olha só. Agora vamos supor que ele escolheu utilizar o IMAP para acessar as mensagens. O IMAP. Agora ele quer o IMAP, ó. Não mais o POP3. Para acessar ou receber as mensagens, o que é que vai acontecer? Essas mensagens não são obrigatórias elas saírem daqui. Elas podem permanecer aqui. Elas não são obrigatórias a ser trazidas para esse computador do destinatário. Elas podem muito bem ficar aqui no computador do servidor e daqui da casa dele, ele consegue alcançar a caixa postal e ficar lendo. Como ele fica lendo da própria casa dele, ele consegue acessar a caixa postal, ele pode modificar as pastas, ele pode renomear pastas, mudar arquivos, tudo a partir daqui desse computador dele, sem a necessidade de trazer essas mensagens para cá. Mas se ele quiser também trazer as mensagens, pode. Dá certo, ele também consegue trazer, mas não é necessário. Já no POP, sim, no POP tem a necessidade. Quer acessar? Ah, meu filho, você quer acessar suas mensagens no POP? Pois então você tem que baixá-las para o seu computador. No IMAP não. Você tem a opção de escolher. Ou você acessa direto no computador, ou você consegue baixar também. Tá? Eu vou fazer aqui um conjunto mais ou menos contigo. Olha só. Quem foi que surgiu primeiro? Quem surgiu primeiro foi o POP3. Tá? O POP3. E quem surgiu depois? Foi o protocolo IMAP. Imagina comigo, ó. Quem surgiu depois, o POP3, vamos supor, ele pode uma, duas, três coisas. Ele tem três funcionalidades. O IMAP, como ele veio depois, ele alcança todas as funcionalidades do POP. 1, 2, 3 funcionalidades do POP, mas ele alcança 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o IMAP ele tem o quê? Mais funcionalidades. Ele é um protocolo mais completo. Então, se uma questão vier comparando o POP com o IMAP, você vai saber como o POP veio depois, como ele é uma tecnologia mais avançada, ele é melhor. Como o IMAP veio depois, ele tem uma tecnologia mais avançada, portanto, ele tem mais funcionalidades do que o POP3. Tá? Vamos olhar para a questão de novo. Olha só, a questão diz, o IMAP, através de um programa cliente que envia comandos ao servidor de correio eletrônico que suporta o protocolo IMAP, o usuário pode manipular suas mensagens e pastas, também chamadas de folders, a partir de computadores diferentes em diversas localidades, sem que seja necessário de transferência da mesma do servidor para o computador. Combinado? A gente viu isso, sim ou não? Vimos isso. Exatamente, o IMAP é um protocolo mais avançado, não tem a necessidade de baixar as mensagens. Portanto, ele, como é mais avançado, ele tem mais funcionalidades e você consegue acessar de computadores diferentes sem a necessidade de baixar essas mensagens. Então, a primeira assertiva ela está o quê? Correta. Vamos para a segunda. O protocolo IMAP não se destina a fornecer extensas operações de manipulação de correio no servidor normalmente. Normalmente, o correio é baixado depois excluído. Tá certo isso? É errado esse aqui, ó. É errado. Por que está errado? Porque ela está falando aqui, no caso, é o POP3. Tá? O POP3 é que precisa tirar as mensagens do servidor. O IMAP não. As mensagens podem ficar lá. Porque ele tem mais tecnologias, tem mais funcionalidade que o POP3. Tá? Então, o item 2 está errado. Tem 3. Quando o cliente SMTP possui uma mensagem para transmitir, olha aí, SMTP é o quê? Envio. Ele estabelece um canal de transmissão com o servidor SMTP. A responsabilidade do cliente SMTP é transmitir a mensagem de correio eletrônico para um ou mais servidores. É transmitir a responsabilidade do SMTP? Correta. Item 3, questão correta. Essa assertiva também está correta. Então ficou item 1 correto e item 3 também correto. Qual é o gabarito, então? Gabarito, item C. Sexta questão, gabarito, item C. Vamos lá. Próxima questão. Agora a gente vai entrar nas questões sobre Linux, beleza? Vamos lá. Sétimo, a respeito da estrutura de diretórios e sua principal finalidade no Linux e distribuição Ubuntu, server padrão, é correto afirmar que /bin, ó, é o local onde são armazenados os links simbólicos do sistema de arquivo. É errado, meu irmão. Vamos aqui, vem aqui comigo. /bin, essa pasta /bin é para guardar os comandos
básicos e mais essenciais. Os comandos básicos binários do sistema, certo? Binários do sistema. Associa bin a binários, ó, tá certo? Bin a binários, barra bin, binários, tá? Então, assim, todos os comandos do sistema operacional, por exemplo, se eu der um comando lá, mkdir, naquela tela preta do sistema operacional Linux, o que é que vai acontecer? Lá na tela preta, se eu apertar o mkdir, se eu digitar mkdir e der um enter, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma nova pasta, certo? Então, esse comando ele tem que estar gravado em algum local para que o sistema operacional ele respeite o comando que eu digitei. Porque se esse comando não tiver guardado ou gravado em algum local, o sistema operacional não sabe nem o que é que eu estou mandando. mkdir, ele vai procurar na memória, não sei o que é isso, porque não tem nada guardado na minha memória. Então, os comandos básicos do sistema, eles também têm que estar guardados em algum local para que ele respeite os meus comandos quando eu digitá-los. Tranquilo? Então, essa parte da barra bin, ela guarda esses comandos binários do sistema, tá bom? Vamos lá para o item B. Barra boot é o principal local onde ficam armazenadas as chaves criptográficas de sessões de login remoto do sistema de arquivos. Barra boot, meu irmão. Barra boot, toda vez que você encontrar essa palavra boot, tá? Associe a inicialização, tá bom? Então esse item aí também está errado, porque para falar de boot, ele teria que trazer dizendo que a pasta barra boot guarda os arquivos de inicialização do sistema. Tá bom? Então o item B também está errado. Exclui o item B, vamos para o C. Barra dev é o local onde se armazenam todos os arquivos de desenvolvimento. Olha essa questão, está tentando te confundir. É errada. A pasta barra dev, ela guarda os arquivos de dispositivos. Então, por exemplo, imagina se você conecta um dispositivo diferente no seu computador, um HD externo, um dispositivo que não está costumeiramente conectado no seu computador, pendrive e tal, esse dispositivo estranho ao seu computador, ele vai ter uma pasta específica para guardar os arquivos dele. Tá? Então, barra dev vem de device. Barra dev vem de device. Device significa dispositivos, tá certo? Vamos lá para o próximo, entender. Barra etc é o local onde normalmente se armazenam arquivos de configurações globais do sistema. Item D é o gabarito da nossa questão. Barra etc realmente é a pasta que guarda os arquivos de configuração do sistema operacional. Só para a gente finalizar aqui essa questão, barra home é o local onde todos os arquivos binários são armazenados. É isso mesmo? É não. A pasta que guarda os binários é quem? A barra bin. E a barra home, professor Hugo, ela guarda o quê? Ela guarda, a pasta barra home, ela guarda os arquivos do usuário comum. Ela guarda os arquivos do usuário comum. Tranquilo? Então, o seu usuário, o usuário padrão, aquele usuário que é limitado, ele tem uma pasta específica para guardar os arquivos pessoais dele. Qual é a pasta? A pasta barra home. Vamos à próxima. Oitavo. No sistema operacional Linux, por meio do comando cd, olha só, a questão está apenas querendo saber o que é que o comando cd faz. Comando cd barra iff digitado em um terminal, um usuário que possua todos os privilégios necessários, ele poderá listar, errado, não é listar. O comando para listar alguma coisa dentro de uma pasta é o comando ls, tranquilo? Compactar o diretório, errado também. O comando para compactar uma pasta é um comando chamado de zip, tá certo? Remover o diretório, errado também. O comando para remover o diretório é o comando rmdir, tá bom? E criar um diretório, esse é o nosso gabarito. Não, opa, peraí, desculpa. Criar diretório não. Criar diretório é o comando mkdir. Tá? Então, para você criar uma pasta no sistema operacional Linux, então o item D também está errado. O comando para criar uma pasta é o mkdir. Tranquilo? E abrir o diretório, iff, esse é o nosso gabarito, tá bom? O comando cd, quero que você anote aí, ó, ele acessa, né? Acessa ou abre, ou altera de diretório. Ele acessa ou abre
ou altera o diretório, tá certo? Você muda de pasta, tá bom? Então, o gabarito da oitava questão, item E. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos para a questão 9. No sistema operacional Linux, o comando mkdir. Opa, show de bola. A gente acabou de falar na questão anterior. O que é que o mkdir faz? Cria. Cria o quê? Cria uma pasta. Essa ficou moleza. Formata um dispositivo? Não, é errado. Não é isso. Verifica o conteúdo de um diretório? Não, é errado. Não é verificar. Verificar ls. Remove um arquivo? Também não. O comando para remover é o comando rm. Acesse o diretório pasta um nível acima? Também é errado. Tá certo? E cria um diretório. mkdir, cria um diretório. Gabarito, item R. Próximo. 10. Na estrutura de diretório do sistema operacional Linux, os diretórios tmp, olha só, /tmp e /dev são destinados respectivamente a arquivos variáveis, ou seja, passíveis de mudanças, como arquivos de logs do sistema e armazenamento de informações referentes ao usuário do sistema operacional. B. Arquivos temporários e arquivos de configuração específica de programas. C. Processos que estejam sendo executados e arquivos de dispositivos. Ou D. Arquivos temporários e arquivos de dispositivo. 10ª questão, muito facilzinha de entender. Tá? Então anote aí, a pasta /tmp, ela guarda os arquivos o quê? Temporários. E como a gente já viu em questões anteriores, a /dev, o que é que ela guarda? Os arquivos de dispositivos. E essa palavra dev, ela é derivada de device, que significa dispositivos, gabarito, item D, na 10ª questão. Item 11. Um analista de suporte necessita executar o comando Linux que lista todos os arquivos, inclusive ocultos, de uma determinada pasta, com todos os seus detalhes. Para tanto, o comando que o analista de suporte deve utilizar é o item A, lsa, item B, ls-la, C, ls-a, D, ls-l ou E, ls. Vamos lá. O comando para você acessar tudo que tem dentro de uma pasta é o comando ls. Tá? Porém, a gente sabe que dentro de uma pasta ele pode ter arquivos também ocultos. Tá? Então, se você digitar só o comando ls, ele só mostra os arquivos que não estão ocultos. Se tiver arquivos ocultos, ele não vai mostrá-los. Tá? Então, para você mostrar também os ocultos, você tem que digitar ls-a. Então, o comando ls-a, além dos arquivos comuns, ele também vai te mostrar os arquivos ocultos. Tá? E se você digitar ls-l, o que é que vai acontecer? Além dos ocultos, além dos arquivos comuns, ele vai te dar detalhes. Que tipo de detalhes, professor? O ls-l, ele vai te dar data de criação de um arquivo, data de modificação, tá bom? Ele vai mostrar todos os detalhes daquele arquivo que está dentro daquela pasta. Aí, se você fizer o seguinte, se você juntar o ls-a com o ls-l, vai dar o quê? Vai dar o ls-la. E o que é que isso significa? Significa que ele vai te mostrar os arquivos ocultos mais detalhes. Ele vai juntar os dois comandos, tá bom? E é exatamente o que a questão está pedindo aqui. A questão está perguntando como é que faz para disparar um comando para mostrar também os arquivos ocultos e também os detalhes. Então, o gabarito aqui ficou item B, item bravo. Última questão, questão 12. O diretório /home, que faz parte da estrutura do Linux, ele quer o /home, definido no momento da instalação desse sistema. Lembra? A gente já comentou isso na questão passada. O que é que o /home faz? A pasta /home, ela armazena o quê? A gente comentou na questão passada. Ela armazena os arquivos. Que tipo de arquivos? Os arquivos de quem? Do usuário comum. Os arquivos pessoais do usuário comum. Tá certo? Então, vamos olhar para a questão. Item A. Armazena os arquivos dos dispositivos do sistema? Não. Item B. É o diretório de trabalho do usuário? Item C. Contém os arquivos de inicialização do sistema? D. Armazena as ferramentas de configuração do sistema? E. Contém os arquivos de configuração dos principais serviços? Não é arquivo de configuração, porque a gente viu que é quem? Arquivos de configuração /etc. Armazena os arquivos de dispositivos do sistema? Não é, porque a gente viu que é quem? /dev, dispositivo, device.
é o diretório de trabalho de usuário, vamos guardar essa daqui. Vamos guardar essa aqui. C, contém os arquivos de inicialização do sistema? Não. Inicialização é a pasta /boot. D, armazena as ferramentas de administração do sistema? Também não é, tá bom? Então, sobrou a mais completinha, a mais corretinha é o item B. Então, questão número 12, gabarito, item B. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição deste vídeo as questões aí para vocês acessarem. Acessem as questões e vão acompanhando as questões nesse vídeo comigo para a gente poder resolver as questões juntos. Beleza? Foco, força, não desiste dos seus sonhos. Sua aprovação está chegando.